Veja nesta edição a situação dos ciclistas no trânsito de Belém. Como combater o desperdício de alimentos em casa. Instrução normativa regulamenta procedimentos para licenciamentos ambientais. Os detalhes sobre uma doença pouco conhecida que pode causar cegueira. A utilização de vídeos na divulgação científica do Museu Emílio Guilde. E no quadro de economia, veja como o desperdício de alimentos afeta nas finanças familiares. Hoje é terça-feira, 11 de junho, e o Nazaré Notícias está no ar. A edição de hoje começa falando sobre os espaços destinados aos ciclistas em Belém. Na cidade existem 53 quilômetros de ciclovias, mas os ciclistas reclamam que enfrentam diariamente o desrespeito e a falta de educação dos motoristas. Nossa equipe foi às ruas da capital paraense para ver essa situação. A marca do desrespeito está embaixo do carro. A ciclovia da Rua dos Mundurucus, em Belém, virou estacionamento. Ciclista por aqui não tem vez. Eu sinto como se tivesse invertido os papéis, né? A bicicleta tem que andar na via do automóvel, os automóveis param na nossa via. Fica um negócio meio complicado, algo meio inverso. Nas ruas de Belém existem 53 quilômetros de ciclofaixas ativas. O problema é que elas não estão interligadas. A conscientização vem de muito antes, desde a educação de berço até você criar condutores educados, cidadãos educados. Acho que a partir de agora a gente precisa mais de fiscalização. E a partir disso, sim, surge a conscientização através da fiscalização, porque gera um ônus. E aí a população começa a ficar pensando duas vezes o que pode ocorrer quando coloca um carro na ciclofaixa. Na Rua dos Mundurucus, o exemplo é claro. A ciclofaixa aqui da Rua dos Mundurucus foi reinaugurada pela MUB no último dia 26 de maio. Na época, foi divulgado que em junho iniciaria o processo de conscientização dos motoristas, para que no mês de julho iniciasse o processo de rebocagem dos carros e de notificação dos motoristas. A ciclovia inicia na esquina da Travessa Benjamin Constant e segue até a Avenida José Bonifácio, mas o desrespeito aos direitos dos ciclistas se estende por toda a cidade. O ciclista ele está realmente abraçado pelo CTB, né? Ele não é um código que excluiu o ciclista, ele está incluso. Tá? A questão da distância de segurança de 1,5 metro que não se mantém. Tá? A questão de que um ciclista pode compartilhar via, você pode dizer, mas não tem ciclovia. Não importa, eu sou um veículo. Eu devo ser tratado como tal. Então eu posso compartilhar a via. E o carro há de entender e me proteger. Né? Lembra aquela coisa básica do trânsito, o maior defende o menor. E eu sou menor nessa relação. Menor que a moto, menor que o carro, menor que o caminhão, menor que o ônibus e assim vai. Jones coordena um grupo com 1.700 ciclistas que passeia todas as noites por Belém. Ele lamenta tanto descaso. Antes de tirar a carteira, tem que ter uma aula específica em relação a respeito de ciclista, de pedestre nas ruas, né? Então, para mim, o que falta é isso. Não adianta querer conscientizar agora, porque agora eu já estou com a minha carteira em mão, você está com a sua carteira em mãos e pronto. E segundo a Autarquia de Mobilidade Urbana de Belém, a AMUB, o estacionamento nas ciclofaixas é permitido a partir das 7 horas da noite até as 6 da manhã. E ainda, segundo a AMUB, haverá intensificação da fiscalização com o aumento do efetivo de agentes de trânsito, que será reforçado por convênio com a Guarda Municipal e a Polícia Militar. E de acordo com pesquisa realizada pelo Detran, aqui no Pará, os acidentes com motociclistas no estado aumentaram 586% em 7 anos. O período é correspondente aos anos de 2004 a 2011. Belém lidera a lista das cidades paraenses com maior número de ocorrências. Foram 3.254 casos. Ananindeua, Marabá e Parauapebas vêm logo em seguida. As mortes também aumentaram quase 300% neste mesmo período. Segundo o Detran, a imprudência continua sendo a principal causa dos acidentes. Dados da ONU informam que cerca de 1/3 da comida produzida por ano em todo o mundo é desperdiçada. Este número equivale à quantidade de alimentos produzidos em toda a África subsaariana. Acompanhe na reportagem de Larissa Cristina e Ulisses Machado as políticas contra o desperdício de alimentos e as ações que podemos adotar em casa.
1,3 bilhão de toneladas de comida é desperdiçada anualmente em todo o mundo. Ao mesmo tempo, 1 em cada 7 pessoas sofrem de fome. Esta nutricionista alerta que falta informação sobre o valor nutricional dos alimentos. O desperdício sempre passa pela falta de informação. Se eu não sei que eu posso aproveitar certas partes dos alimentos, eu vou jogar fora. Né? Então, o primeiro passo é informar a população de que forma que ela pode estar aproveitando as partes que não são consumidas normalmente. Então, se a população for informada de como que a gente pode estar utilizando, a gente vai agregar valor à nossa alimentação, vai diminuir o custo também de tudo que a gente consome. O desperdício de comida também reflete nos impactos ambientais. O planeta fornece a quantidade necessária de recursos para sustentar 7 bilhões de pessoas. Mas a ONU estima que 1/3 dessa comida é desperdiçada ou perdida. A produção global de alimentos ocupa 25% de toda a terra habitável do mundo e é responsável por 70% do consumo de água potável, 80% do desmatamento e 30% das emissões de gases do efeito estufa. É a maior causadora da perda de biodiversidade e a mudança no uso da terra. Para conscientizar as pessoas sobre a mudança de atitude, no Pará existem programas de segurança alimentar. Hoje, o governo do estado do Pará, ele busca não só a redução da pobreza e das desigualdades sociais, mas ele tem as estratégias, né, que dão a consolidação disso daí, através dessa secretaria, dessa Câmara Intersetorial, são discutidas políticas públicas e a integração e articulação entre elas para garantir que as ações de segurança alimentar, elas tenham a consistência necessária para assegurar não só a participação dessas famílias em vulnerabilidade social, mas também aquelas que se encontram em segurança alimentar e nutricional no estado do Pará. Além da política pública, a consciência também pode vir de casa. O que as pessoas não sabem é que em alguns alimentos eu tenho mais nutrientes nas folhas do que no próprio legume, por exemplo. Então, eu tenho mais ferro na folha da beterraba do que na própria beterraba. Eu tenho mais cálcio na folha da abóbora do que na própria abóbora. Então, é uma questão, hoje em dia, um pouco de preconceito, né? Mas esse preconceito ele vem da falta de informação. E a partir do momento em que isso se tornar hábito, né? Eu acho que esse preconceito diminui e a gente pode aproveitar melhor. E no quadro Economia de hoje, a repórter Caroline Guimarães conversa com o planejador financeiro Pedro Loureiro. Ele vai falar sobre o impacto do desperdício de alimentos nas finanças pessoais. Caroline. É isso mesmo, Marcos. Desperdício de alimentos é um assunto sério e muito preocupante, né? O Brasil é um dos países que mais desperdiçam alimentos no mundo inteiro. E isso afeta a economia, por isso nós estamos aqui com Pedro Loureiro. Pedro, afeta realmente a economia das famílias brasileiras, né? Afeta muito. Afeta como um todo, afeta o país, né? O país, a economia nacional, mas muito mais assim, sorrateiramente as finanças pessoais, porque as pessoas não percebem. Então, muitas vezes, aquele sonho que a pessoa pensa que ela não pode ter, como, por exemplo, uma faculdade, fazer uma previdência privada, ter algum tipo de benefício na vida, um plano de saúde que ela pensa que não pode ter, ela está jogando no lixo. Nós preparamos um quadro curto e simples para mostrar o quanto isso afeta. Pra vocês terem uma ideia, vamos imaginar que, 30%, 33% do que se compra de alimentos as famílias jogam fora, elas perdem. Então vamos imaginar R$1.000 em alimentação. Se a pessoa pegar esse desperdício de R$333 por mês a cada R$1.000, colocar na caderneta de poupança 0,5% ao mês, em 10 anos ela tem R$55.000. Em 20 anos ela tem R$154.000. Em 30 anos ela tem R$335.000. Isso é uma casa, isso é o dinheiro de uma aposentadoria. Se aquela faculdade que a pessoa diz, eu queria fazer uma faculdade, mas não tenho dinheiro para fazer, está aí o dinheiro. Sem contar que é um absurdo, é uma coisa que é impensável nos dias de hoje, você jogar comida fora. Oportunamente, semana passada, houve um comentário que foi bem divulgado do Papa Francisco, que disse, assim, muito claramente que jogar comida fora é o mesmo que roubar da mesa dos pobres que passam fome. Isso é verdade. Então, nesse caso,
nós estamos não só tirando um alimento que poderia estar na mesa de quem precisa, como estamos tirando do nosso bolso também. Então é um prejuízo dobrado. Então, e sai com o costume, o hábito. A gente não para pensar. E o Brasil está numa das piores situações no mundo, nessa questão de desperdício. Cerca de 20 mil crianças morrem por ano, né, no mundo inteiro por fome, porque não tem o que comer. Como é que a gente pode estar evitando esse desperdício? Como é que as famílias podem estar fazendo para evitar isso? Olha, hoje a informação está em quase todos os cantos. Existem livros, se você entrar em sites de algumas universidades, a USP tem um site que ensina você a reaproveitar tudo. E boa parte dos alimentos a gente joga fora. Tem muitos alimentos que a casca é a parte mais nutritiva. E para quem já comeu alguns alimentos, a casca é a parte mais gostosa. Então, é procurar. A informação tem. A Embrapa orienta, tem folheto, tem pequenas revistas que ensinam você a economizar. E aproveitar, não é só por economizar, é para ter uma alimentação também mais saudável. A gente acompanhou na reportagem, né? Exatamente. E a gente vê que certas situações, vamos imaginar o Brasil, rapidamente. O Brasil está no meio termo da seguinte situação. No mundo, tem alguns estudos da FAO, né, que é da ONU, que mostram que os países mais desenvolvidos e poucos conscientes, vamos falar dos Estados Unidos, eles são extremamente competentes para produzir, transportar, acondicionar, eles não perdem quase nada. Na produção. Na produção, no transporte, nada. Quando põe na mesa, as pessoas desperdiçam. A gente vê que o americano, ele joga fora muita comida. Do outro lado, tem os países muito pobres, que já é o contrário. Por não ter tecnologia, boas estradas, não ter técnicos para fazer um processamento correto, eles perdem na produção, no transporte, no acondicionamento. Quando chega na mesa, por não poderem jogar fora porque são muito pobres, eles aproveitam tudo. Aí tem o meio termo. Vamos falar do meio termo positivo. Países como Holanda, Suécia, Bélgica, produzem de uma forma muito competente, transportam de forma competente e não jogam fora nada. Quando chega à mesa, eles têm uma população, sim, muito consciente, que também não desperdiça. O Brasil, vamos dizer assim, que está no meio termo negativo. Nós perdemos na lavoura, nós perdemos no transporte, nós perdemos no acondicionamento. A gente vê, vira e mexe, se denuncia que estoques do governo se perdem, apodrecem, estoques de grãos com gente morrendo de fome. Então a gente vai perdendo em toda a cadeia. Quando a gente coloca na mesa, nós jogamos fora também, porque nós não temos uma população consciente. Isso é de todas as faixas etárias, todas as classes sociais e todas as regiões no Brasil. Quer dizer, nós estamos, na minha opinião, no pior dos lugares na estatística. Nós perdemos em todos os pontos. É realmente preocupante. Bom, quem quiser participar conosco dessa entrevista, pode ligar para o 4006-9211 e participar com a gente. Com você, Marcos. Esta manhã, estudantes das redes pública e privada de ensino voltaram a protestar em frente à Universidade Federal do Pará. A manifestação é contra a decisão que determinou o Enem como única fase do vestibular para a instituição. Eles protocolaram uma ação no Ministério Público para tentar revogar a medida. A ação no MP alega ilegitimidade da UFPA devido à falta de tempo hábil para adequações 3 meses antes do vestibular. No protesto de hoje, os estudantes saíram em caminhada do 3º portão da UFPA em direção à reitoria, onde participaram de uma sessão extraordinária do Conselho Superior de Ensino. Uma instrução normativa publicada no início de junho institui procedimentos para municípios licenciarem atividades ambientais. São informações importantes relacionadas a inúmeros projetos desenvolvidos na Amazônia. O convênio de delegação de competência com a Secretaria de Estado do Meio Ambiente possibilita que os municípios licenciem atividades ambientais de impacto local. Na verdade, é uma instrução normativa, né, elaborada pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente, onde ela apresenta, né, os condicionantes, né, os pré-requisitos que os municípios têm que ter para solicitar atividades que hoje são passíveis de licenciamento e fiscalização pelo Estado. Ou seja, atividades que hoje são gerenciadas ambientalmente pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente. Antes dessa instrução, nós, da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, exigíamos outros pré-requisitos, né, que os municípios apresentassem outros pré-requisitos para que eles recebessem essas delegações, né, essas delegações de atividade.
A Instrução Normativa número 005, de 5 de junho de 2013, estabelece os procedimentos para a delegação de atividades entre Estado e municípios. Para os municípios serão delegadas atividades de pequeno porte, ou seja, com poucos riscos de impacto ambiental. Os ordenamentos jurídicos expressam quais as atividades, as tipologias e o grau, né? Então, até um determinado grau expresso dentro desses ordenamentos jurídicos é de competência do município. Passou disso, é competência do Estado o gerenciamento. São consideradas atividades de pequeno porte aquelas que produzem pouco impacto ambiental na região. Postos varejistas de combustíveis, né? Se eu não estou equivocado, até 60 metros cúbicos é passível de licenciamento pelo ente da Federação Município e, acima disso, pelo Estado. Segundo a SEMA, caso sejam percebidas irregularidades durante a atividade no âmbito municipal, o órgão estadual pode assumir o licenciamento ambiental e a fiscalização do empreendimento. E ainda falando de meio ambiente, um grupo de 145 indígenas das etnias Munduruku, Chipaia, Arara e Caiapó ocuparam ontem a sede da FUNAI em Brasília. Eles protestam contra a falta de diálogo com o governo federal. Os índios querem ter direito a veto nas consultas prévias para a implantação de grandes projetos, como as usinas hidrelétricas na região do Rio Tapajós. A ocupação do prédio da FUNAI acontece no primeiro dia útil após o pedido de exoneração da presidente da Fundação Marta Maria do Amaral Azevedo, por motivo de saúde. A FUNAI é o órgão responsável pela proteção dos índios e pelos estudos para a demarcação de terras. Agora vamos falar de saúde. Com o objetivo de melhorar a qualidade da assistência prestada às grávidas, acontece em Belém uma capacitação em atenção obstétrica e neonatal. A repórter Larissa Cristina tem mais informações. Marcos, o curso é destinado aos profissionais de saúde que atuam na área obstétrica na região metropolitana de Belém e no arquipélago do Marajó. A qualificação visa humanizar e capacitar esses profissionais a atuarem na área obstétrica e neonatal no estado. A iniciativa faz parte da implementação do programa Rede Cegônia do Ministério da Saúde. O curso acontece de hoje até sexta-feira na Escola de Governo em Belém. Serão discutidos assuntos como o método canguru, a atenção à criança, o planejamento familiar e o parto humanizado. Larissa Cristina para o Nazaré Notícias. Uma pesquisa feita pelo IBOPE em 142 municípios revelou que 91% da população aprova as novas regras definidas na Lei das Domésticas. O relatório foi aprovado pela Comissão Mista do Senado na última quinta-feira. O estudo mostra que 89% dos brasileiros não têm empregado doméstico em casa. Dos entrevistados, 5% disseram contratar diaristas. Desses, 1% têm diaristas que trabalham 3 vezes ou mais por semana. Pela nova regra, esses trabalhadores terão os mesmos direitos dos mensalistas, como carteira assinada, férias e FGTS. Os outros 4% disseram contratar diaristas que trabalham até 2 vezes por semana. E você acompanha ainda nesta edição os detalhes sobre uma doença pouco conhecida que pode causar cegueira. A utilização de vídeos na divulgação científica do Museu Emílio Gueldi. E no quadro de economia, nós voltaremos a falar sobre o impacto do desperdício de alimento na economia da família. Nazaré Notícias volta já. Cerca de 6 milhões de pessoas possuem problemas graves de visão no Brasil. Muitos desses problemas são descobertos na adolescência e não possuem cura. É o caso de ceratocone. Veja os detalhes sobre essa doença na reportagem de Carolina Guimarães e João Siqueira. Ceratocone é uma doença da córnea caracterizada pelo aumento progressivo e irreversível de sua curvatura, bem como pela diminuição progressiva de sua espessura. O ceratocone é uma doença que acomete a córnea, a região central da visão. E a córnea é uma fina camada transparente que nós não vemos olho nu. E nessa camada pode haver um afinamento da córnea, e esse afinamento vai provocar um abaulamento. Por isso que o nome é ceratocone. A córnea adquire a forma cônica. Fica um abaulamento na córnea e esse abaulamento vai trazer enorme prejuízo para a qualidade visual do paciente. Uma doença que não possui causa específica, mas seu aparecimento é comum na adolescência, causando mudanças na visão. É importante o
paciente ir periodicamente para o oftalmologista, porque a partir daí, se tiver uma alteração muito grande do seu grau, alguma alteração que não esteja normal de ser encontrada, o médico deve investigar e, a partir daí, tomar as medidas para evitar uma progressão maior desse quadro, porque pode, inclusive, levar a baixa de visão muito grande, ocasionando até mesmo a indicação de transplante de córnea. O ceratocone atinge a parte superficial do olho, podendo levar a uma baixa visão. No entanto, não causa cegueira. O que nós observamos nos casos é uma baixa acentuada da visão quando ocorre uma descompensação desse ceratocone. Porque a córnea vai afinando, e depois chega um ponto, começa a haver uma alteração no arranjo de suas camadas, que por sua vez leva a uma opacidade da córnea. Por isso que é indicado o transplante. Não há cura para a doença, mas se diagnosticada logo, pode não evoluir. O tratamento pode ser cirúrgico ou feito com o uso de lentes. Caso nós consigamos haver o diagnóstico precoce, pode tomar outras medidas. Uma é a lente de contato e a outra, a colocação de anéis, chamada uma cirurgia para a colocação do anel de Ferrara, que em vários casos tem observado uma diminuição da progressão do ceratocone. Fernando descobriu a doença aos 17 anos e passou a usar a lente de contato para minimizar os efeitos. Hoje, ele precisa fazer o tratamento cirúrgico que não é realizado no estado do Pará. Eu estava fazendo um tratamento para um outro problema de visão, que eu tive toxoplasmose com 13 anos. E fazendo um tratamento de uma recaída da toxoplasmose, o médico descobriu que eu tinha esse problema, o ceratocone. E eu já estava enfrentando problemas para enxergar na sala de aula. Basicamente, eu não enxergava o que tinha no quadro. Se a curvatura do meu olho mudar em 6 meses, por exemplo, que a suspeita é grande devido a ter mudado a lente há menos de 6 meses e ela já está incomodando, então eu tenho que fazer a cirurgia. Na verdade são duas. Uma reforça a resistência da córnea e a outra, dependendo do grau de dificuldade de enxergar, ela reduz essa dificuldade. Essa segunda ela faz aqui em Belém, mas a outra não faz. Ela só faz particular e é referência São Paulo e Brasília. Com o tratamento é possível impedir a evolução da doença. Tem meios de diagnóstico como a ceratometria, a topografia de córnea, que elas verificam como é que está a regularidade da córnea. Se tiver uma descompensação muito rápida, está indicado. A lente de contato, quanto antes for utilizada, evita que progrida o ceratocone, que por sua vez, consequentemente, a visão vai ficar mais satisfatória. Se não fizer nada, vai progredindo até o ponto de chegar ao transplante de córnea. Então, o anel de Ferrara e a lente de contato seriam para evitar a progressão e, por sua vez, manter, por exemplo, o paciente com uma visão satisfatória. O Unicef definiu num encontro em Londres que a prioridade mundial será o combate à desnutrição infantil. Especialistas afirmam que, combatendo a desnutrição, as autoridades mundiais também estarão reduzindo os casos de raquitismo e de doenças associadas à baixa alimentação. O encontro é organizado pela Fundação de Investimentos para as Crianças, com apoio dos governos do Brasil e do Reino Unido. Os participantes buscam reunir um total de 4 bilhões de dólares para melhorar a nutrição de crianças grávidas e de mulheres que amamentam no mundo. O estudo Evolução da Desnutrição Infantil no Brasil e o alcance da meta dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, divulgado em fevereiro, mostra que o Brasil apresenta queda da desnutrição nas últimas décadas. A região norte ainda apresenta prevalência de déficit de altura e de peso. E voltamos com a repórter Caroline Guimarães, que está com o planejador financeiro Pedro Loureiro. Caroline. É isso mesmo, Marcos. E lembrando que quem quiser participar dos nossos quadros, sugerir assuntos, pode ligar para o 4006-9211. Pedro, de que maneira que o desperdício de alimentos afeta na economia? Olha, ele afeta de tudo quanto é jeito, né? Pelo lado ambiental, social, econômico. O ambiental, logo que está muito na moda falar, né, de meio ambiente, o alimento que é jogado fora, ele vira gás metano, que ele é 20 vezes pior que o gás carbônico, isso para o meio ambiente. Ou seja, já começa afetando o meio ambiente. Segundo, afeta também o nosso bolso. Por quê? Porque o custo de coleta do lixo, processamento do lixo, tudo isso é muito mais caro. Então, além de tudo aquilo que nós já falamos antes, do problema que a gente sente no bolso da nossa casa, né, quando a gente joga fora alimento,
socialmente, a gente tem uma série de problemas. Nós preparamos um quadro só para mostrar alguns deles, tem muito mais, mas alguns problemas e alguns prejuízos que nós temos quando nós tratamos de jogar fora comida. No Brasil, a gente joga equivalente a 23,6 milhões de toneladas, fora o que se perde na colheita. Veja bem, isso dá para alimentar 35 milhões de pessoas. Nós jogamos fora diariamente nas nossas casas 70 mil toneladas de comida. E ao mesmo tempo, a cada 5 minutos, uma criança morre aqui no Brasil por problemas decorrentes da fome. Nós jogamos tudo isso somando, nós desperdiçamos 12 bilhões de reais em alimentos. Isso é o suficiente para alimentar 8 milhões de famílias. E por fim, que aí é um número, todo mundo gosta de falar do PIB, o PIB vai crescer, o PIB vai diminuir, 1,4% do nosso PIB vira lixo, comida que vira lixo. Então, o que é o PIB? PIB é tudo que é produzido no país, todas as riquezas produzidas durante um ano, em absolutamente todas as indústrias, agricultura, tudo, serviços, tudo que você puder imaginar, produzido dentro de um país é o PIB. 1,4% nós jogamos fora em comida. Então, isso daí afeta drasticamente o nosso meio ambiente, a nossa economia e o nosso qualquer aspecto social. Que um país que convive com isso é responsabilidade de todos nós, né? De todos. Não é do governo, não, é de todos. Até porque o desperdício, quando a gente fala de desperdício na comida, na cozinha, o desperdício nas famílias, nas cozinhas dos restaurantes e nas cozinhas industriais, pasmem, é o mesmo, percentualmente. Ou seja, nem aquelas cozinhas que teoricamente são as mais profissionais, são aquelas mais preocupadas com os custos, elas se preocupam de fato. Na verdade, é algo enraizado na pessoa, né? Total, é uma coisa que a gente já nem percebe. As pessoas, elas olham um produto em casa e dizem, tem a validade. Mas depois que você abre, ela tem que ser consumida. Então as pessoas pegam pote de iogurte, de requeijão, tente somar. Qualquer pessoa podia chegar em casa e tentar anotar tudo que ela vai perder durante 30 dias, porque abriu, não consumiu, deixou para consumir depois, esqueceu fora da geladeira, comprou, não prestou atenção na validade. Se você anotar isso daí, eu acho que quem tiver coragem para fazer, e todos deveríamos fazer, quem fizer durante 30 dias e realmente somar, não precisa nem pensar no valor não, pense nos alimentos que estão sendo jogados fora, eu duvido que no mês seguinte não mudasse, porque é muito dinheiro. Ou seja, o desperdício de alimentos, ele afeta a economia, afeta a saúde, afeta o meio ambiente, né? Tanto que a ONU dedicou o Dia Mundial do Meio Ambiente ao desperdício, que foi comemorado na semana passada. Então, para que isso melhore, para que esse quadro melhore principalmente aqui no Brasil, é necessário que as pessoas realmente anotem, realmente coloquem tudo na ponta do lápis, o que consome, o que deixa de consumir, a fim de melhorar esse quadro. As pessoas compram, vão para o supermercado e compram conforme o que vem na cabeça. Procure no supermercado. Pouca gente tem uma lista na mão. Quem não tem lista, eu tenho uma memória fabulosa, que eu sinto até inveja de uma memória dessa, ou está comprando por impulso. E quando você compra por impulso, você compra o que você não consome normalmente, você compra o que você já tem, e muitas vezes que já está quase vencendo, e você compra errado, né? Quem não se planeja faz errado. Qualquer coisa, qualquer atividade na vida você tem que planejar. Então, se você vai para o supermercado e compra na base da emoção, na base daquele impulso, vai sair errado. E quando sai errado, como nós falamos aqui, tem um prejuízo financeiro, que claro, ele é ruim para o país, para as pessoas, para todo mundo, mas tem um prejuízo social, né? Que esse é muito mais grave e que muitas vezes é irreversível. Pedro, muito obrigada. Tá aí, fica a dica, né? Desperdício de alimentos é um assunto muito sério, não é, Marcos? É com você no estúdio. Obrigado, Caroline. Belém vai realizar mais uma edição do Feirão da Caixa, da Casa Própria, a partir desta sexta-feira. O evento seguirá até domingo e reunirá cerca de 50 expositores que possuem empreendimentos em municípios da região metropolitana de Belém e de Castanhal. Casas e apartamentos poderão ser negociados por quem possui renda mensal mínima de R$ 1.700. A primeira prestação será paga somente em janeiro do próximo ano.
O feirão será realizado no Hangar Centro de Convenções das 10 da manhã às 10 da noite. E de acordo com a Companhia de Habitação do Pará, o déficit habitacional no estado é de cerca de 284 mil moradias. Em Belém, o índice é de 69 mil unidades. Para discutir a criação de espaços para a produção artística contemporânea, acontece a partir do dia 24 uma oficina no Instituto de Artes do Pará. A repórter Larissa Cristina tem mais informações. Marcos, a oficina apresenta um mapeamento de estratégias que dialogam com as linguagens contemporâneas produzidas nessa arte. A ideia é estimular os artistas a fazerem uma análise crítica de todo o formato expositivo por curadores, artistas e expositores. A oficina Ações Curatoriais acontece de 24 a 28 de junho no Instituto de Artes do Pará. As inscrições podem ser feitas direto no IAP. Larissa Cristina para o Nazaré Notícias. E agora vamos falar de educação. A edição do segundo semestre do SISU já recebeu cerca de 600 mil inscrições até a noite de ontem, segundo o MEC. As inscrições foram abertas para quase 40 mil vagas em cursos de graduação em universidades e institutos federais de ensino superior. As inscrições devem ser feitas até sexta-feira no site do SISU. E de acordo com os dados, 54 instituições já aderiram ao sistema com 1.179 cursos. Só poderá participar do SISU quem tiver feito o Enem de 2012 e não tenha tirado 0 na redação. Um grupo de 15 pessoas experimentou olhar para a fauna e a flora do Museu Emílio Guild em Belém de uma forma diferente. Através de celulares e máquinas digitais, eles produziram vídeos sobre áreas pouco exploradas do museu. A preguiça se exibe para a foto. Celulares e câmeras prontos para gravar. Com os aparelhos eletrônicos em alta, momentos como este jamais se perdem. No Museu Emílio Guild, uma jornada de ciência mostrou o uso de equipamentos simples de vídeo na divulgação científica. Nós estamos promovendo uma jornada de ciência e vídeo de bolso para chamar a atenção das pessoas que dentro da área de Belém, dentro da nossa cidade, nós temos áreas que a gente não conhece, que é o lado oculto. A gente está mostrando aqui o lado oculto do Museu Emílio Guild, do Parque do Museu Guild, né? E esse lado oculto está sendo desvelado pelos especialistas que estudaram alguns aspectos desse parque. Os participantes receberam noções de vídeo de bolso e documentação digital de áreas verdes. Como base para a produção, os participantes têm à disposição cerca de 1.200 exemplares de animais, mais de 3.000 espécies de planta e os 118 anos de história do Parque Zoobotânico do Museu Guild. Especialistas do museu acompanharam os participantes na jornada. Eu sou suspeito porque, além de estudar, eu fotografo bastante e é uma ferramenta maravilhosa de sensibilização ambiental e agora se prestando à formação jornalística de profissionais que pretendem trabalhar informação rápida utilizando o parque. Nada melhor do que a fauna livre, que é onde é permitido caçar com câmeras fotográficas, evidentemente. E o interesse você viu do público ao ver a preguiça no estágio de atividade inicial. O evento é uma proposta do Laboratório de Comunicação do Museu, que desenvolve estudos e experimenta novas práticas de comunicação da ciência na Amazônia. Então daí surgiu essa ideia de ampliar esse observar, esse olhar ao audiovisual e também sobre a própria cidade, e não somente local turístico, mas de suma importância para a região como o Museu Emílio Guild. A jornada é interessante porque o audiovisual vem crescendo na Amazônia, só que o vídeo de bolso ele ainda não é muito explorado, a não ser de forma bem amadora ainda. Ninguém pensa em se profissionalizar nessa área. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de reportagens, ligue para a nossa central de atendimento no número 40069211. E se você quiser rever os nossos vídeos, acesse o portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br ou entre na nossa página no Facebook. Nazaré Notícias fica por aqui, nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá!